Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Galera, nesse momento estou gravando física. Física, aula número 4 de estática. Estática, aula número 4. Galera, então chegou a hora da gente estudar com bastante cuidado equilíbrio de um corpo extenso. A aula número 1, eu falei sobre equilíbrio de um ponto material, quando você pendura fiozinhos, né? Você pega um objeto, pendura ao teto por fiozinhos. Se analisa qual a situação que ele fica equilibrado. Aula número 2 eu falei de centro de massa, centro de gravidade. Aula número 3 eu falei de momento de uma força ou torque. Agora a gente vai estudar aplicações. Serão 5 aulas, tá? A próxima aula é equilíbrio de um corpo extenso 2. Eu vou falar de maneira mais especial de tombamento de corpos e de escorregamento, como escada apoiada, por exemplo, na parede, tá bom? Vamos lá. Equilíbrio de um corpo extenso. Galera, o que é um corpo extenso? Lembrando, o corpo extenso, galera, é aquilo que tem dimensões. Por exemplo, uma barra como essa. É uma barra que tem dimensões. Nós vamos estudar nesse momento como você consegue equilibrar essa barra. Uma gangorra, por exemplo, né? Se a gente vê em parque de diversões, uma gangorra é um exemplo de corpo extenso. Então veja só, quais são as condições que eu preciso ter para que aquele corpo ali fique em equilíbrio? Bom, eu disse a você na aula número 1, e vou reforçar para você agora, o seguinte. Galera, para que eu tenha um corpo extenso em equilíbrio, não basta, meu querido, não basta que as forças que atuam sobre ele sejam zero. É necessário, galera, que você some as forças que agem sobre o corpo e essas forças deem zero, mas não é suficiente. Quer ver só? Imagina que eu tenho esse canetão aqui, é o mesmo exemplo que eu usei na aula 1. Imagina que eu tenho esse canetão aqui, e eu levo esse canetão afastado do espaço, tá? Lá no espaço, afastado da terra, da luz, de todo mundo. Aí eu pego esse canetão, meus queridos, e aplico duas forças sobre esse canetão. Uma força de cima para baixo, aqui, e uma força de baixo para cima, aqui. E essas duas forças são iguais. Iguais a, por exemplo, 10 newtons. Então eu aplico de cima para baixo uma força de 10 newtons, aplico de baixo para cima uma força de 10 newtons, tá? Pergunta a você. Pelo fato de eu aplicar essas duas forças iguais a 10 newtons, iguais em módulo a 10 newtons, eu garanto a você que esse corpo estará em equilíbrio? Não, né? Não, para quem se lembra, não. Galera, a resposta é não, sabe por quê? Eu posso aplicar uma força de 10 newtons nesse canto aqui, por exemplo, e aplicar uma força de 10 newtons nesse canto aqui, por exemplo. Esse objeto ele não vai sofrer translação, a gente diz, mas ele vai sofrer rotação, então ele não está em equilíbrio, entendeu? Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, é necessário que ocorram as duas coisas. Que ocorra o equilíbrio translacional, que ele não se desloque, não sofra translação, e também o equilíbrio rotacional, ou seja, que ele não gire. Gente, para que ocorra o equilíbrio translacional, o que deve acontecer, Boaro? Para que ocorra o equilíbrio translacional, meus queridos, a resultante das forças deve ser zero, tá bom? O somatório das forças que agem sobre esse corpo vai ter que ser zero. Então, as forças que agem para baixo tem que se anular com as forças que agem para cima, né, Boaro? Isso. E quais são as forças que agem sobre o corpo? Nesse caso, bom, então vamos representar? Galera, eu peguei uma barra homogênea, tá? Uma barra homogênea, ela tem o seu peso aplicado no centro da barra, né? Lembra da aula de centro de gravidade? Aqui no centro da barra, deixa eu ver aqui com cuidado. Tá bom aqui, né? Então, o peso da barra, meus queridos, tá aqui, peso da barra. Tá aqui o peso da barra, Boaro, isso mesmo. Esse cara aqui é o peso da barra. Tá bom, eu vou chamar esse objeto aqui de 1, esse objeto aqui de 2. E como é que estão as forças que agem sobre esse objeto, não é? Que é a força peso. Então, eu tenho aqui também, o peso do objeto 1, tá? Peso do objeto 1. E aqui eu tenho o peso do objeto 2. Aqui eu tenho o peso do objeto 2. P1 e P2. Tá aí, galera. O peso do objeto 1, peso do objeto 2, peso da barra. Tem mais alguma força, Boaro? Tem, né, gente? Tem. Para essa barra ficar apoiada em equilíbrio aqui, é necessário que haja força de sustentação do suporte aqui, né? Que eu vou chamar de força normal, como normalmente é chamada, tá bom? Então, chamemos de força normal. A força que age aqui para cima, a força normal que age ali para cima. Meu desenho não está em escala, tá bom?
Mas então, Boaro, o equilíbrio translacional é como a soma das forças dá zero? Isso mesmo. Gente, nesse meu exemplo, a soma das forças dar zero significa que a normal, que é a força que aponta para cima, necessariamente vai ser igual em módulo ao P1 mais o P2 mais o peso da barra. Entendeu como é que funciona? Então, ó, a normal que age para cima vai ter que ser igual a P1 mais peso da barra mais o P2. Essa é a condição de equilíbrio translacional. Eu somo as forças, dá zero. Muito bem. E o equilíbrio rotacional, Boaro? O que eu preciso, meu caro, minha cara? O que eu preciso, meus queridos, para que esse negócio não tombe nem para um lado, nem para o outro? Eu posso pensar assim, ó. Você concorda comigo que o P1 tende a fazer essa barra cair assim, ó? Tuque, não é? O P1 tende a fazer a barra cair para lá. Já o P2 e o peso da própria barra tendem a fazer esse sistema cair para cá. Ó. Tuque. Essa força normal só está apoiando aqui, então ela não tende a girar nem para um lado nem para o outro. Mas é isso que está acontecendo. Então, gente, eu digo a você, a tendência que a barra tem de cair no sentido horário, graças ao P1, deve se anular com a tendência que a barra tem de cair no sentido... anti-horário, né? Eu falei errado. A tendência que a barra tem de cair no sentido anti-horário, por conta do P1, deve se anular com a tendência que a barra tem de cair no sentido horário, graças ao P2 e o PB. Ah, então... E como é que eu estudo isso? Bom, para você estudar a tendência que uma barra tem de cair para um lado ou de cair para o outro lado, você tem que estudar momento de uma força. Torque, momento de uma força ou torque, foi o objeto do nosso estudo da aula anterior. Ah, momento de uma força. O que é momento de uma força mesmo, Boaro? Já vou escrever ali para você. Lembrando que nós precisamos adotar, né? O giro no sentido horário nós vamos adotar como negativo e o giro no sentido anti-horário nós vamos adotar como positivo. Bom, gente, momento de uma força ou torque, ele é definido como sendo mais ou menos a força vezes a distância, também chamada de braço, essa distância. Momento de uma força é mais ou menos forças vezes braço. Por que mais ou menos, Boaro? Por causa dessa nossa convenção, nós precisamos distinguir, né? Quando ele está tendendo a cair de um lado, quando está tendendo a cair de outro, como é que faz? Então eu chamo de positivo e negativo, tá bom? É assim que nós fazemos. Então, momento de uma força ou torque, é a força vezes a distância. Força vezes a distância. Sugiro que você vá à aula 3 e olhe lá com cuidado, que eu faço uma discussão bastante completa sobre esse carinha aqui, tá bom? Mas lembre-se, de quem que eu estou falando? Eu tenho uma porta que eu vou abrir ou fechar essa porta, tá? Eu tenho uma porta que eu vou abrir ou fechar. Se eu aplicar uma força nessa direção na porta, ó, na direção da dobradiça, eu não abro e nem fecho a porta, certo? A gente chama isso de momento nulo, né? Se eu aplicar uma força nesse sentido aqui, ó, supondo que para lá é abrir, tá? Se eu aplicar uma força para cá, essa força tende a abrir a porta. Se eu aplicar uma força lá para cá, ela tende a fechar a porta. E o momento da força é a força vezes a distância ao ponto de aplicação, tá? É a distância da linha de ação de força, a gente diz, né? Lembra? Ó, a linha de ação da força vezes a distância. A linha de ação da força vezes a distância. A linha de ação da força vezes a distância. Essa é a distância, tá bom? Então, meus queridos, momento é força vezes distância. Por exemplo, qual é, Boaro, o momento do P1? Gente, o momento da força P1 vai ser igual à força P1 vezes o braço, a distância. E como é que eu acho a distância? Gente, nesse caso, esse ponto aqui é o polo, né? Lembre-se, o polo, meus queridos, é aquele ponto que está associado ao girar dele, né? É o ponto de apoio, a referência do giro ali. Aquele é o ponto, é o polo. A linha de ação da força está aqui, ó. Essa aqui é a linha de ação da força do P1. Então, a distância D, o braço, para esse caso, vai ser quem? Vai ser, ó, essa distância aqui vai ser o D1. Então, aquele cara vai ser o D1, P1 vezes D1. Agora me ajuda. O peso 1 tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário ou tende a fazer a barra girar no sentido horário? Anti-horário, né, Boaro? Anti-horário. Então, esse cara é positivo. Eu vou colocar um sinal de mais aqui, ó, só para
evidenciar. Muito bem. E as outras forças, Boaro? Qual é o momento do PB? Qual é o momento do peso da barra? O momento do peso da barra, Boaro, é o peso da barra, isso, vezes a distância. A distância olha aqui, ó, a distância que o peso da barra aplica em relação ao ponto de apoio, que aqui é o D2. Então vai ser... eu vou chamar de D2, não, porque eu vou usar o D2 para esse cara aqui, tá? Eu vou chamar de DB. Então vai ser DB. Então, galera, agora, o peso da barra tende a fazer a barra girar no sentido horário. Isso mesmo, horário. Adotamos negativo, então aqui vai ficar menos PBDB. Menos PBDB. Tá, e o P2, Boaro? Bom, o P2 vai ficar o seguinte. O momento do P2 vai ser igual ao P2 menos também, né, gente? Menos também, né? Porque o P2 também tende a fazer a barra girar no sentido horário. Então vai ficar menos P2 vezes D2. Sendo o D2, isso aqui, ó. Essa aqui é a linha de ação de força ao ponto que gira. Essa distância aqui total, ó. Esse cara aqui é o D2. Tá bom? Momento peso 2 menos P2 D2. E faltou o momento da normal também, né? Eu vou escrever aqui para você, mas ela é um momento nulo, né, gente? É um momento nulo, por quê? Porque essa força normal está aplicada exatamente no ponto de apoio, que é o polo, que é a nossa referência do giro. Então, ela vai ter um momento nulo. Então, vai ficar a normal vezes zero. Nesse caso, a normal vezes zero. Porque a distância do ponto de aplicação a linha de ação da força é zero. Tá bom? Vou fazer uma pequena separação aqui. É o seguinte. E qual é a condição do somatório dos momentos da zero, Boaro? Gente, somatório dos momentos da zero, que nos dá o equilíbrio rotacional. Então, se a tendência de girar no sentido horário se anular com a tendência de girar no sentido anti-horário, ocorre o equilíbrio rotacional. Então a soma dos momentos dá zero? Isso. Soma esses caras vai ter que dar zero, gente. Momento do P1 mais momento do P2 mais momento do PB mais momento da força normal, se eu somar tudo isso vai dar zero. Momento do P1 vai ficar então mais P1 vezes D1. Momento do P2 menos, escrevi um pouquinho mais para baixo que ficou apertado ali. Então vai ficar mais P1 D1. Escrevi esse sinal de mais só para evidenciar, tá? Menos P2 D2. P2 D2. Menos peso da barra, D da barra. Mais zero igual a zero. Pronto, é isso aí. O que nós temos normalmente, galera, as informações? Normalmente nós temos os pesos, não é? Ele pode falar assim para você, uma barra homogênea de 30 kg, tem uma de suas extremidades um peso P1. Na outra extremidade, conforme a figura a seguir, você tem um P2 cuja massa, né, um objeto 2, cuja massa vale 10 kg. Qual deve ser a massa do objeto 1 para que o sistema fique em equilíbrio? Coisas desse tipo. Letra B, quanto vale a força normal de sustentação para que o sistema fique em equilíbrio? Tá, coisas assim. Então nós montamos essa equação para encontrar eventualmente algum dos pesos e consequentemente alguma das massas e montamos a equação de cima, essa daqui, apenas para encontrar os valores das forças, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Então é assim que a gente pensa equilíbrio de um corpo extenso. A somatória das forças tem que dar zero. Equilíbrio translacional garantido. Somatório dos momentos tem que dar zero. Equilíbrio rotacional garantido. Beleza, esse cara está em equilíbrio estático. Entendeu, meu querido, minha querida? O que eu vou fazer agora, galera? Eu estou olhando aqui na minha aula preparada. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o teorema das três forças, que é um negócio bacana, e mostrar alguns exemplos do que acontece para a gente fazer um exercício de aplicação. Gente, mas por favor, não se esqueça, dá um joinha nos vídeos, se inscreva-se no canal, por favor, isso é uma ajuda muito grande, tá? Compartilha esses vídeos aí, dá uma ajuda bacana para divulgar o trabalho do Boaro,
que é totalmente grátis para todo mundo. Ó, se você está se dando bem, meu amigo, e dá uma força para mim, poder divulgar esses vídeos aí, tá valendo, tá bom? Então, vamos lá. Equilíbrio de um corpo extenso. Agora eu vou falar para você, cara, do chamado Teorema das Três Forças. É o seguinte, toda vez, olha que interessante, toda vez que você tiver um corpo, e esse corpo estiver em equilíbrio, e você olhar para ele, e sobre ele estiver agindo três forças apenas, nós podemos afirmar que essas três forças são paralelas entre si ou são concorrentes a um ponto. Como é que é, Boara? Como é que é? Olha o jeito que eu escrevi para você. Toda vez que um corpo estiver em equilíbrio translacional e rotacional, ou seja, não está transladando e nem rotacionando, nem girando, sob ação exclusiva de três forças, elas devem ser paralelas ou concorrentes a um ponto. Olha aqui. Está vendo esse desenho aqui? Você tem um objeto que está sujeito à ação de três forças. F1, F2, F3. Se ele está em equilíbrio, você olha para ele, ele está em equilíbrio, então você pode garantir que essas três forças são paralelas entre si ou elas estão nessa situação aqui, galera. Concorrentes a um ponto, que a gente diz, é isso aqui. Se você pegar a linha de ação da força de todas elas, a linha de ação da força, a linha de ação da força e a linha de ação da força, quando você prolongar, todas elas vão incidir no mesmo ponto. São concorrentes a um ponto, entendeu? Exemplo para você enxergar direitinho para a gente poder fazer o exercício de aplicação dessa aula, meu querido, minha querida. Exemplo, imagina que eu tenho uma escada que está apoiada na parede e apoiada no chão. Esse aqui vai ser objeto do nosso estudo na próxima aula, na aula 5, tá? Porque eu quero ter mais espaço para fazer mais exercícios para vocês desse assunto, tá? Galera, então essa escada apoiada, eu estou supondo uma situação geral, que é a mais comum do nosso cotidiano, que essa escada ela está apoiada no chão e ela tem um atrito no chão e ela tem um atrito também contra a parede, tá? Então, essa escada ela tem um atrito na parede e ela tem também um atrito no chão. Então, gente, nós chamamos de força de contato a força que essa escada está exercendo aqui na parede, uma força de contato. Tem um atrito para cima e tem uma força normal que é perpendicular, tá? Ó, cuidado, hein? Essa força de contato é a força como um todo. O que nós chamamos de força normal aqui, ó, é uma componente, que nós chamamos de força de atrito aqui é uma componente, tá bom? Conseguindo enxergar bem aí? Então, ó, força normal tá para cá, força de atrito tá para cima. Essa força já é a força resultante. Aqui no chão é a mesma coisa, meus queridos. Eu tenho uma força de contato, por quê? Porque eu tenho uma força normal aqui para cima e eu tenho uma força de atrito aqui para cá, que não deixa esse negócio escorregar, não é? Então, o que acontece? Se eu prolongar as três forças, se eu pegar a linha de ação das três forças, tem que dar num certo ponto. Aí eu garanto que isso é verdade. Se o objeto está em equilíbrio, ó, a linha de ação das três forças, ó, estou fazendo aqui. Eu fiz a linha de ação dessa força aqui, percebe? Agora eu vou fazer a linha de ação dessa força que está aqui, que é o contato com o chão, ó, a linha de ação dessa força de contato com o chão. E por fim eu vou fazer aqui, ó, a linha de ação da força-peso, ó. Olha só, vê se está coerente com o que eu falei. A linha de ação dessa força, a linha de ação dessa força, a linha de ação da força-peso está concorrendo a um ponto. Então, esse é chamado Teorema das Três Forças. Legal, né? Bacana. E esse exemplo aqui, Boaro? Esse exemplo, bom, é uma esfera encostada numa parede que está com a força normal aqui, ó. Nós sabemos que a força normal, nós estudamos isso em detalhes lá na dinâmica, né, gente? Ó, no meu canal tem uma playlist com dinâmica. A playlist de dinâmica do Boaro tem 37 aulas, velho. Totalmente detalhado para vocês, tá bom? Então aqui está a força normal. A força de tração na cordinha está aqui para cima, ó. Ó, força de tração na cordinha está aqui para cima. E o peso da esfera está aqui para baixo. Ó, e o peso da esfera está aqui para baixo. Bom, aqui fica mais claro para você, né? Ao prolongar a força normal, meu querido, minha querida, ao prolongar a força normal, pronto, já deu, né? Bastou prolongar uma força aqui para você ver que está certo. Ao prolongar a força normal, aqui é a linha de ação da força da normal, aqui é a linha de ação da força da tração, aqui é a linha de ação do peso, dão nesse pontinho, então concorrem por um ponto, então está coerente.
Se o objeto está em equilíbrio e ele está sujeito a 3 forças, teorema das 3 forças. A linha de ação delas ou são paralelas ou concorrem ao mesmo ponto. Ok? Então é isso, meu querido, minha querida. Vamos resolver o exercício de aplicação nessa aula? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão que é no Unicamp diz assim, ó. Um homem de massa 80 kg quer levantar um objeto usando uma alavanca rígida e leve. Os braços da alavanca têm 1 e 3 metros. Qual a maior massa que o homem consegue levantar usando a alavanca e o seu próprio peso? Letra B. Nesse caso, qual a força exercida sobre a alavanca no ponto de apoio? Opa, uma questão clássica, galera, de equilíbrio de um corpo extenso, tá? O cara vai usar uma alavanca para deslocar um pesão aí, certo? Quer saber qual é o máximo que ele consegue. Depois ele pergunta qual é a força normal que a alavanca está sujeita no ponto de apoio, tá? Volta aqui para a lousa para a gente resolver, ó, volta aqui. O cara vai fazer uma força para levantar uma pedrona lá, por exemplo. A força que ele faz, nós chamamos de força potente, lembra? Na aula passada eu também falei bastante para você sobre alavancas, tá? Bastante bacana aquela aula. Força potente é a força que a pessoa faz. Força resistente é a força de resistência, aqui no caso o peso da pedra. E eu já vou desenhar aqui também, galera, a força de relação do apoio, que ele fala aí para nós, tá? Que é essa força aqui, que normalmente, né, nós chamamos de força normal, tá? Ó. Força normal. Galera, o que ele perguntou na letra A? Relendo ali, ó. Qual a maior massa que o homem consegue levantar usando a alavanca e o seu próprio peso? Gente, o que eu tenho que pensar, gente? Momento de uma força. Chamo para cá negativo, chamo para cá positivo. Isso, Boaro. Então, meus queridos, o somatório dos momentos vai ter que dar 0. E o que é o somatório do momento aqui? Momento da força potente, que é a força que o cara faz. Tá bom? Da força potente. Então, ó, momento da força potente. Mais o momento da força resistente. Mais o momento da força normal. Tem que ser igual a 0. São 3 forças, tem que ser igual a 0. Então vamos lá. O momento da força potente. Galera, o momento da força potente é a força potente vezes a distância. Essa distância aqui. Gente, meu desenho está um pouco simplificado, né? Para você ser mais coerente nisso aqui, teria que estar exatamente na horizontal, porque essa força aqui tem que ser paralela a essa daqui, a essa daqui, como eu falei há pouco no teorema das 3 forças, né? Mas aqui, um desenho simplificado, tá? Então, é a força potente vezes a distância, a aplicação, tá? Eu vou até mudar isso aqui, ó. Em carga de consciência, eu vou mudar essa força aqui, vou deixá-la assim certinho, pronto, para não ter problema de interpretação, tá? Pronto, mudei aqui, tá valendo. Então, ó, supondo que essa barra esteja assim, a força potente vezes essa distância, galera, que é a distância do braço maior. Ele me disse que a alavanca tem um braço de 1 metro e 3 metros. Então, a gente aplica uma força menor num braço maior, a barra devolve lá na frente uma força grande num braço pequeno, não é assim? Então, vai ficar a força potente vezes 3 metros. Adotamos para cá o sentido negativo, então, o momento da força vai ser a força vezes essa distância, tá? A força vezes essa distância aqui, ó. Tá? De novo, supondo que essa distância, essa barrinha esteja na horizontal. Então, dá os 3 metros. A força existente tende a girar no sentido anti-horário. Então, vai ficar mais força resistente vezes 1. Mais o momento da força normal. Qual é o momento da força normal, galera? O momento da força normal é 0. Por quê? Porque é normal vezes 0. Porque a normal é aplicada no próprio ponto de apoio. A gente chama de polo, pivô. Lembra? Polo ou pivô, aquele ponto ali de apoio. Então, gente, posso passar esse cara para lá, não é? Esse cara aqui dá 0. Ó, então, eu vou fazer o seguinte, passa esse termo para cá, vai ficar a força resistente vezes 1 é igual a menos, passa para cá, fica mais, 3 vezes a força potente. Boaro, mas nós temos a força potente. Nós temos a força potente, cara. A força potente é o peso do cara. A força potente, nesse caso, é o próprio peso do cidadão.
Estou lendo ali, ó, uma massa de 80 kg, então vai ser 800 newtons. Lembra? Peso é a massa vezes a gravidade. Se a massa é 80, o peso é 800. Ah, então, ó, continuando aqui, ó. Então, a força resistente vai ser igual a 3 vezes 800, certo? Força 3 vezes 800. Então, 3 vezes 8, 24. Isso aqui dá 2.400 newtons. Gente, mas cuidado, tá? Ele não me pediu a força, ele pediu a massa. Vou ler ele de novo. Qual a maior massa que o homem consegue levantar? Essa aqui é a força resistente, que é igual ao peso de uma pedra. Peso, por exemplo, de alguma coisa que ele vai levantar. Então, galera, não se esqueça, né? O peso resistente é a massa vezes a gravidade. Peso é massa vezes a gravidade. Então, essa força resistente, que no caso é o peso da pedra, por exemplo, então vai ficar 2.400 é igual a m vezes 10. Claro, né, gente? Claro, né? Qual é a massa cujo peso vale 2.400? Qual é a massa cujo peso vale 2.400? A massa de 240, né, meu? 240. Tá bom? Vamos lá, vamos lá? Letra B. O que ele quer saber na letra B? Neste caso, qual é a força exercida sobre a alavanca no ponto de apoio? Quanto vale a força normal? Gente, mas a força normal N é igual a força que aponta para cima, somada as duas forças para baixo. Força resistente, mas a força potente, tá bom? Então, a normal, nesse caso, meus queridos, vai ser quando? Força resistente é 2.400 newtons. Ok? Força potente é o peso do cara, 800. Tá? 800 newtons. Então, a normal vai ficar... Aqui vai dar 32, né? 32, 2 zeros. Ok? Então, a força normal vai ficar 3.200 newtons. Entenderam, meus queridos? Entenderam? É assim que você pensa, cara. É assim que você pensa, é assim que você formaliza isso daqui, tá? Então, de novo, para que não haja movimento, a soma dos momentos tem que dar zero. Para eu achar a normal, eu faço a soma das forças dando zero, tá? Aqui, ó, vou até escrever para você. O somatório das forças dando zero. É assim que você pensa. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Então é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa aula aqui, galera, é a aula número 4, né? De equilíbrio de um corpo extenso. Uma dica para você. Em questão tipo teste, vale a pena você pensar de um jeito mais curto, mais rápido. Questão tipo teste. Se eu tenho uma alavanca, questão tipo teste, você pode pensar assim, ó. Se eu tenho dois corpos, um em cada ponta, para que haja o equilíbrio, se os braços são iguais, para que haja o equilíbrio, as massas devem ser iguais. A gangorra, por exemplo, num parque de diversões, tá? Num playground, por exemplo. Bom, então você pensa assim, mas e se as crianças tiverem pesos diferentes? Eu mesmo já brinquei muitas vezes com os meus filhos. Meu filho é um pivetinho, minha massa é muito maior que a dele. É possível? É possível, desde que eu fique mais próximo do eixo de rotação, não é? Então, de maneira simplificada, você pode pensar assim, ó. Se a distância é 3 vezes maior, a força é 3 vezes menor. Se a distância é 4 vezes maior, a força é 4 vezes menor do que essa. Pode pensar assim, sai direto, em questão teste. Quer ver só como é verdade? A distância ficou 3 vezes maior, não ficou? Qual é a força que ele consegue? 800. Qual é a força que ele consegue por conta do próprio peso? 800. Qual é a força que ele levanta? 2.400. 3 vezes 800. Entendeu? Se o braço da alavanca tivesse 2 metros e lá 1 metro, ele conseguiria levantar apenas 2 vezes a massa equivalente ao corpo dele, entendeu? Braço de alavanca é assim, cara. Questão tipo teste pode fazer direto. 2 vezes mais longe, a força que ele levanta é 2 vezes maior do que a força que ele faz. 3 vezes mais longe, a força que ele levanta aqui é equivalente a 3 vezes a força dele, porque está 3 vezes mais longe. Se ele pegar uma alavanca cujo braço que ele faz a força é 5 vezes maior do que esse braço aqui, ele consegue levantar um objeto lá, cujo peso é 5 vezes maior do que a força que ele está conseguindo aplicar aqui. Entendeu como funciona? Entendeu? É assim. Então, galera, ó. Então eu deixo os links, tá? Terminamos mais uma aula 4, né? Deixo um link aqui para o vídeo de exercícios, tá? Eu faço um vídeo separado de exercícios, com mais 5 exercícios resolvidos disso aqui. As listas estão no site, tá? Aquele site vai ser reformulado, porque o meu trabalho está para ser reformulado, mas aquele site ali, se você for ainda, você encontra lá uma lista desse assunto aqui, tá bom? Eu deixo aqui também um link para a primeira aula da playlist,
E deixei alguns outros links também de experimentos, que eu tenho um monte de experimento para fazer, um monte de coisa bacana para indicar para você fazer, tá? Galera, não esquece de dar uma força para mim, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá uma ajuda que você puder dar para mim. Eu tô trampando aqui, cara, nossa, tô morrendo de fome, velho. Vou almoçar quase 3 horas da tarde já. Quase 2 da tarde. Eu vou comer agora para poder gravar. Vou ver se eu consigo gravar ainda hoje a aula 5 para você, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!